Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Hoje, dia 13 de outubro, sexta-feira 13, viu? Pra quem acredita, será que vai ser um dia ruim hoje? Que nada, né? Que seja a melhor sexta-feira de nossas vidas. Sexta-feira 13, onde eu trago algumas notícias e algumas atualizações importantes do Fluminense aqui pra você, tá? Se você não for inscrito no canal, puder deixar o like, é muito importante. Se inscreva também. Se você já for inscrito, verifique, tá? Para que toda vez que eu lanço um vídeo aqui, o YouTube poder te avisar. Toda vez que eu lançar um vídeo, o YouTube vai lá e, bum, notifica você, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos começar falando aqui sobre a festa que a torcida do Fluminense está preparando no dia 4 de novembro. Tem tudo para ser a maior festa já vista pelo Maracanã, tá? E para isso, as torcidas se uniram. Tanto a Bravo 52, Young Flu, Força Flu, Garra Tricolor, Fiel Tricolor. Todas as torcidas se uniram e isso é excelente, porque nos jogos anteriores estavam sendo feitas arrecadações de grana separada para festas diferentes. Dessa vez não. Dessa vez é uma arrecadação só e a meta é super ousada. A meta é super ousada porque a festa também será super ousada. A meta de arrecadação é de R$208 mil. É isso mesmo. R$208 mil. E até a noite de ontem já tinha sido arrecadado R$ 64.536. Ou seja, um terço. A Bravo atualizou ontem aqui, ó. Chegamos aos R$ 64.536 arrecadados em menos de 2 dias de campanha. O que representa cerca de 30% da meta. Pra cima, torcida tricolor. Queremos agradecer a cada um de vocês que já fizeram a doação. Então eu vou dar um zoom aqui, pessoal, para deixar o Pix para você que quiser doar, tá? Aqui, ó, o Pix é o bravoano de 1952 @gmail.com, tá? O bravoano de 1952 @gmail.com. Tem o QR Code aí na tela também, se você quiser apontar seu celular para ler esse QR Code aí. Qualquer valor ajuda bastante na festa que a molecada tá programando aí pro dia 4 de novembro. É muito importante pra gente, tá legal? Uma outra notícia desse vídeo também é que tá rolando aí que o André vai ser julgado e poderia ficar de fora da final da Libertadores, tá? Então, de antemão, até para você não ficar preocupado em excesso, eu já deixo aqui a minha opinião para você que isso não vai acontecer, não faz sentido. A Conmebol, ela não vai tirar o André da final da Libertadores. Eu considero essa possibilidade inexistente. Mas para você entender melhor o caso, eu vou colocar aqui uma matéria do GE na tela para a gente poder acompanhar. O documento enviado, vamos lá, volante será ouvido pela Conmebol por chutar um microfone durante partida contra o Internacional, pela semifinal da Libertadores. Ou seja, o André chutou um microfone, aí foi indiciado, digamos assim, e será ouvido. O documento enviado pela unidade disciplinar da Conmebol pegou o Fluminense de surpresa, há poucos dias de enfrentar o Boca no dia 4 de novembro. Isso porque o volante André foi convocado para uma audiência e enquadrado no Código Disciplinar da entidade, que prevê os princípios de conduta dos jogadores. Isso poderia o tirar da decisão? O GE checou. A comissão disciplinar da entidade marcou para o dia 17 de outubro, ou seja, semana que vem, dia do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, ou seja, o André tá com a seleção, tá? Uma audiência pela manhã com o jogador do Fluminense por ele ter chutado o microfone que estava na área técnica do Internacional. André foi enquadrado no artigo 11, parágrafo 2, inciso C, do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê os princípios de conduta dos jogadores. As alegações são as seguintes: constituem, entre outros, comportamentos imputáveis e infrações passíveis de sanção aos referidos princípios. Violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado. Mas André dificilmente ficará fora da final da Libertadores. A tendência é que ele seja apenas advertido em conformidade com o artigo 65 dos Estatutos da Conmebol. Primeiramente, ninguém merece telefone tocando no meio do vídeo. Primeiramente, a audiência irá determinar se o volante será punido. Neste momento, ele não está punido. Caso a sanção seja determinada, ou seja, caso seja definido que o André será punido, há uma lista de punições a ser cumpridas, tá? Aí vem advertência,
repreensão, advertência ou aviso, multa econômica que nunca será inferior a $100, suspensão por um número de partidas ou por um período de tempo, proibição de acesso aos vestiários ou de ocupar o banco de reservas, entre outras coisas, tá? André não é reincidente e não foi julgado pelo mesmo artigo anteriormente. Isso significa que a advertência deve ser a punição. Caso a Conmebol pese a mão na punição, não deve passar de uma multa. Nada que o faria ser ausência contra o Boca, tá? Então tava vendo muito torcedor do Fluminense aí apavorado. Meu Deus, o André... Galera, possibilidade zero. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A Conmebol não vai tirar o André porque ela não tem motivo para tirar o André da final. Um chute no microfone. Errou? Errou. Vai tomar um puxão de orelha? Vai tomar um puxão de orelha. É um comportamento adequado para um atleta? Não, não é. Isso não é motivo para suspender ele e tirar ele de uma final de Libertadores. Não faz sentido, não tem cabimento. E isso não vai acontecer. Então fique tranquilo. Nós não perderemos o André para a grande final, tá bom? Falar em André, falar em Conmebol, seleção. A seleção brasileira jogou ontem, né? Empatou com a Venezuela por 1-1, tomou um gol de uma espécie de bicicleta lá, uma puxeta, no final do jogo. O André entrou no final da partida, já nos 35 minutos, o André entrou em campo. No momento que o Brasil sofreu o gol, o André estava em campo, mas o Diniz, cara, já tá... É aquilo, né? Os corvos que não gostam do Diniz ficam só esperando um resultado ruim para começar a atacá-lo. A seleção brasileira já tinha feito uma partida ruim contra o Peru, conseguiu vencer com um gol de cabeça no finalzinho. Ontem estava fazendo uma partida ruim novamente contra a Venezuela, em casa, o jogo foi lá em Cuiabá. Tava vencendo por 1-0, também gol de cabeça. E aí no final sofreu empate, depois tentou lá o gol da vitória e não conseguiu. Uma coisa que me chamou muita atenção é que algumas características que a gente conhece bem no dinizismo da forma do Fluminense jogar se repetiram ontem na seleção brasileira, tá? Muito toque pro lado, praticamente nenhuma finalização de fora da área. Na verdade, o Brasil teve 4 finalizações de fora da área, as 4 com o Neymar. Só o Neymar chuta de fora da área. Tá? Dentro da área, muita toqueira, várias oportunidades de finalização que os jogadores do Brasil tinham e não chutavam pro gol. Tentavam sempre um passe, achar um colega mais bem posicionado, ou seja, uma característica que a gente conhece bem, né? A gente reclama tanto do Fluminense que não finaliza pouco de fora da área, portanto que a maioria dos gols do Cano aí são de dentro da área, toque de primeira e tudo mais. Então a seleção brasileira ontem não foi bem. Pros corvos, que estão falando que isso é um absurdo, é um resultado que nunca aconteceu, o Brasil empatou com a Venezuela por 0-0 na Copa América, quando o Tite era o treinador. Agora se prepara, tá, pessoal? Porque a Fla-Press ela vai encher mais o saco ainda. Porque o comparativo do Diniz da seleção vai ser com um técnico que hoje está no Flamengo, o queridinho deles. Então se prepara para encheção de saco e não se deixe contaminar por isso. Porque ao contrário da imprensa argentina, que está o tempo todo elevando o Boca, dando moral pro Boca, incentivando o Boca, a imprensa brasileira, o que ela puder fazer, no modo geral, estou generalizando, claro que tem as exceções, tá? Mas de uma forma geral, o que ela puder de fazer para implementar crise no Fluminense, para jogar a gente para baixo e deixar você, torcedor, com a moral baixa, elevada não, com a moral baixa, ela vai fazer. Então não deixe cair nessa armadilha, não se deixe cair nessas armadilhas, tá legal? Falando em Flamengo, Tite, a última notícia desse vídeo de hoje, a Conmebol queria o Maracanã por 20 dias antes da final, para poder cuidar do gramado. A Conmebol contratou uma empresa, ou seja, é um tapa na cara da administração do Maracanã, né? Falou, essa empresa que cuida do gramado aqui não serve, eu vou trazer um especialista de fora para poder cuidar do gramado do Maracanã, que não está em boas condições. O Fluminense acabou de ser multado agora em 70 mil, tá? 70 mil reais pelas condições ruins do gramado. Só que o Flamengo, igual uma criança mimada, ela bateu o pé e falou que não abria a mão de jogar o clássico contra o Vasco no Maracanã. Ou seja, a Conmebol vai ter uma semana a menos, 8 dias a menos para cuidar do gramado, para deixar o gramado do Maracanã em perfeitas condições para a final. Porque o Flamengo bateu o pezinho e não abriu mão. Engraçado que ano passado, quando o Flamengo jogou a final da Copa do Brasil no Maracanã, o Fluminense tirou um jogo de lá, né? A gente foi jogar em Volta Redonda, se eu não estou enganado, para poder paralisar, para que a paralisação do Maracanã, do gramado, a reforma do gramado fosse maior e o Flamengo pudesse ter um gramado em condições para a final da Copa do Brasil. Quando é a gente que precisa, eles batem o pezinho e falam que não vai liberar e acabou. E a Conmebol acabou cedendo. Então, ao invés de 20 dias,
o Maracanã ficará entregue para a Conmebol por apenas 12 dias, tá? E o profissional contratado pela Conmebol já afirmou que esse é um tempo insuficiente, então já se prepara, porque para a final da Libertadores provavelmente o gramado não estará um tapete, porque o Flamengo não quis abrir mão de jogar o clássico contra o Vasco no estádio. Tá legal? É bom te guardar essas coisas, tá? A vida é igual um bumerangue, tudo que vai e volta, né? Então espero que numa próxima vez que eles precisem, a gente dê o troco na mesma moeda. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o teu like, puder deixar agora, vou ficar bem feliz e muito grato, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores e vitória Fluminense!